Ao longo da história e em todo o mundo, tem havido momentos de intervenção divina. Estes momentos frequentemente tomam a forma de aparições marianas, onde Maria, a mãe de Jesus, aparece aos fiéis. Estas aparições não são limitadas pela geografia ou cultura. Ocorrem em cidades movimentadas e aldeias tranquilas. Cada aparição carrega uma mensagem de esperança, paz ou aviso. Um desses eventos teve lugar no movimentado bairro de Zeitun, no Egito, em 1968. Durante mais de 2 anos, milhões testemunharam uma demonstração de luz celestial e a presença etérea da Virgem Maria. Esta é a história das aparições de Zeitun, uma história de fé, maravilha e do poder duradouro da crença. Zeitun, um distrito do Cairo, no Egito, era um caldeirão de culturas e religiões na década de 1960. Muçulmanos e cristãos viviam lado a lado, as suas vidas entrelaçadas no tecido desta terra antiga. A década de 1960 foi uma época de grande agitação no Egito, com instabilidade política e um anseio por paz. Foi neste cenário que a Virgem Maria escolheu aparecer, trazendo uma mensagem de esperança e unidade. Zeitun, um bairro predominantemente cristão copta, pulsava com um ritmo único, a Igreja Ortodoxa. Copta, uma das mais antigas denominações cristãs, tinha raízes profundas no Egito. A grande Igreja Ortodoxa Copta de Santa Maria era um testemunho desta fé duradoura. A igreja era mais do que um local de culto. Era o coração da comunidade. Dentro das paredes da igreja, velas tremeluzentes iluminavam ícones antigos. Hinos cantados na antiga língua copta ecoavam pelos corredores sagrados. A igreja erguia-se como um farol de esperança, um símbolo de resiliência e uma lembrança do poder duradouro da fé. A vida em Zeitun era uma tapeçaria vibrante tecida com os fios da fé, família e comunidade. A década de 1960 foi uma época de mudanças profundas para o Egito. À sombra da crise de Suez de 1956 e da Guerra dos 6 Dias em 1967, deixou a nação ferida e desmoralizada. Foi neste cenário de turbulência política e incerteza econômica que a Virgem Maria decidiu aparecer em Zeitun. Tudo começou numa terça-feira aparentemente normal, 2 de abril de 1968, por volta das 20h30. Na estação de autocarros em frente à igreja de Santa Maria, os mecânicos trabalhavam arduamente. Entre eles estava Farooq Mohammed Atwa, um mecânico muçulmano conhecido pela sua honestidade. Os olhos de Farooq foram atraídos por uma luz brilhante e pulsante acima da igreja. A luz persistiu, aumentando em intensidade a cada momento que passava. Intrigado, Farooq chamou os seus colegas, que descartaram a situação como um efeito de luz. Determinado a provar que estavam errados, Farooq pegou numa pedra e atirou-a em direção à luz. Para espanto de todos, a pedra passou diretamente através da luz, como se esta fosse uma aparição intangível. À medida que mais pessoas se juntavam, atraídas pela luz brilhante, murmúrios de espanto e medo percorriam a multidão. No coração daquele brilho radiante, uma forma começou a emergir. Era uma figura feminina, etérea e translúcida, banhada por uma luz suave e branca. A multidão ficou boquiaberta, o seu ceticismo dando lugar à admiração.
A notícia da aparição espalhou-se como fogo pelos bairros de Zeitum. Pessoas de todas as religiões, muçulmanos e cristãos, uniram-se no seu espanto. Entre os espectadores estava Emad Nasser, um cristão copta e cético por natureza. Ao aproximar-se da igreja e avistar a figura banhada em luz, um arrepio percorreu-lhe a espinha. A aparição, banhada em luz celestial, movia-se com uma graça etérea. Planava sobre a igreja, os seus movimentos fluidos e deliberados. As testemunhas descreveram as feições da aparição como sendo imbuídas de uma beleza serena. As suas mãos, delicadas e esguias, eram frequentemente levantadas em gestos de bênção. À medida que a noite caía, a aparição continuava a sua dança celestial, cativando a multidão. Alguns choravam abertamente, dominados pela emoção. As fronteiras da fé pareciam esbater-se enquanto muçulmanos e cristãos erguiam as mãos para os céus. A notícia da aparição espalhou-se para além de Zeitum, atraindo pessoas de cidades e aldeias vizinhas. A notícia das aparições em Zeitum espalhou-se como um rastilho, ultrapassando fronteiras geográficas. Jornais de Londres a Nova York publicaram histórias da figura celestial que aparecia sobre a igreja copta. Equipas de notícias internacionais invadiram Zeitum, com as suas câmaras e microfones, a lutar por espaço. Os olhos do mundo estavam agora fixos neste humilde distrito do Cairo. O governo egípcio, inicialmente cauteloso com o potencial para distúrbios, viu-se a braços com um evento que desafiava qualquer explicação fácil. O presidente Nasser, um nacionalista convicto, teve de lidar com um fenômeno religioso que cativou a sua nação. O súbito fluxo de atenção internacional trouxe consigo uma onda de escrutínio. Acadêmicos, teólogos e céticos desceram sobre Zeitum, cada um procurando desvendar o mistério das aparições. As aparições de Zeitum atraíram a sua quota parte de céticos. Cientistas procuraram desmascarar as aparições como uma forma de histeria coletiva, ou elaboradas partidas. Outros propuseram explicações mais terra a terra, sugerindo fenômenos atmosféricos ou refrações de luz pouco convencionais. A Igreja Ortodoxa Copta abordou a situação com um otimismo cauteloso. Foi formada uma comissão especial para investigar as aparições, entrevistando meticulosamente testemunhas e analisando as provas. O peso da expectativa, tanto dos crentes como dos céticos, recaía pesadamente sobre os seus ombros. As aparições em Zeitum tiveram um impacto imediato e profundo na comunidade local. Zeitum, outrora um distrito movimentado mas comum, viu-se transformado num local de peregrinação. A atmosfera em Zeitum era elétrica, carregada de uma sensação tangível de admiração e expectativa. Os fiéis reuniam-se todas as noites, com o olhar coletivo fixo nos céus. As aparições transcenderam as fronteiras religiosas, ressoando profundamente nos corações de muçulmanos e cristãos. Os doentes e os que sofriam acorriam a Zeitum, atraídos por histórias de curas milagrosas. A atmosfera era de desespero e crença inabalável. Zeitum tornou-se um símbolo de fé partilhada e um testemunho do poder da esperança. As aparições de Zeitum ressoaram muito para além dos limites do Egito,
transmitindo uma mensagem de esperança e unidade que transcendeu fronteiras geográficas e culturais. A imagem da Virgem Maria tornou-se um ícone de fé, reproduzido em santinhos, medalhões e murais em casas e igrejas em todo o mundo. Para muitos cristãos, as aparições serviram como um lembrete da intercessão materna de Maria e uma fonte de conforto em tempos de incerteza. As aparições, ocorrendo num contexto de turbulência política, foram interpretadas como um sinal de favor divino, um farol de luz num mundo frequentemente envolto em trevas. As aparições despertaram um interesse renovado pela devoção mariana, levando a um aumento das peregrinações aos santuários marianos em todo o mundo. Os fiéis procuravam consolo, cura e renovação espiritual nestes locais sagrados. Os eventos em Zeitoun serviram como um poderoso lembrete da presença duradoura do divino num mundo frequentemente preocupado com questões seculares. As aparições de Zeitoun, embora envoltas em mistério, deixaram uma marca inegável no mundo. Elas representam um testemunho do poder da fé e do fascínio humano pelo milagroso. Quer sejam vistas como uma manifestação genuína do divino ou um produto do anseio coletivo, as aparições continuam a inspirar admiração e a suscitar debate. As aparições de Nossa Senhora em Zeitoun foram mais do que um espetáculo passageiro. Deixaram uma marca indelével no mundo, um legado que continua a brilhar intensamente até hoje. Para aqueles que testemunharam os eventos em primeira mão, a experiência permaneceu gravada nas suas memórias, uma fonte de consolo, inspiração e fé inabalável. As histórias que partilharam, transmitidas através de gerações, mantiveram a maravilha viva, lembrando-nos de que os limites do possível são muito mais maleáveis do que frequentemente acreditamos. As aparições transformaram Zeitoun, elevando este distrito outrora comum a um reverenciado local de peregrinação. Pessoas de todo o mundo, atraídas pela fé, procurando consolo, cura e uma ligação tangível ao divino. A Igreja, para sempre marcada por aquelas noites luminosas, ergue-se como um farol de esperança, um testemunho do poder duradouro da crença. As aparições despertaram um interesse renovado pela devoção mariana, lembrando ao mundo o papel de Maria como uma intercessora compassiva, uma figura materna amorosa não apenas para Jesus, mas para toda a humanidade. A imagem de Nossa Senhora de Zeitoun, radiante e serena, tornou-se um símbolo de esperança, conforto e intervenção divina, enfeitando lares, igrejas e santinhos através de denominações e continentes. As aparições, embora abertas à interpretação e debate, servem como um poderoso lembrete da necessidade humana duradoura pelo transcendente, por experiências que desafiam a explicação racional e apontam para uma realidade para além do mundo material. Elas lembram-nos de que a fé, na sua forma mais pura, requer um salto de confiança, uma vontade de abraçar o desconhecido e aceitar que alguns mistérios não estão destinados a ser totalmente compreendidos, mas sim experienciados com humildade e admiração. Mesmo hoje, décadas após a última aparição relatada, o eco de Zeitoun reverbera. As histórias, transmitidas através de gerações, retêm o seu poder de cativar a imaginação e acender a chama da fé. Acadêmicos e teólogos continuam a debater-se com as implicações dos eventos, explorando a interseção da fé e da razão, a natureza subjetiva da experiência religiosa e os desafios de provar a existência do divino num mundo cada vez mais dependente de evidências empíricas. As aparições servem como um poderoso lembrete de que algumas verdades desafiam a quantificação, de que o espírito humano anseia por ligação com algo maior do que si próprio. Quer se interprete os eventos como intervenção divina,
histeria coletiva ou uma complexa interação de fatores sociais e psicológicos, a escala e o impacto das aparições de Zeytun não podem ser facilmente descartados. O legado de Zeytun estende-se para além dos debates teológicos e da análise acadêmica. Vive nas inúmeras vidas tocadas pelas aparições, nas histórias de cura, conversão e fé renovada. Ecoa nas orações sussurradas perante a imagem de Nossa Senhora de Zeytun, na esperança acesa nos corações dos cansados e dos que sofrem. As aparições de Nossa Senhora em Zeytun, tal como a figura luminosa que agraciou o céu noturno sobre o Cairo, continuam a iluminar a paisagem da experiência humana, lembrando-nos do poder duradouro da fé, do mistério que reside no coração da existência e da capacidade ilimitada do espírito humano de procurar e encontrar consolo no abraço do divino.